Vamos abrindo as nossas Bíblias em Efésios capítulo 2. A passagem de hoje, e vamos continuar a exposição da carta aos Efésios, e a passagem de hoje que tenho para expor diante de vocês é uma das mais profundas de toda a Escritura. Devo confessar que é uma luta para mim estar aqui. E tem sido especialmente uma luta para mim desde ontem estar aqui para expor este texto. Esta passagem é tão sublime, tão profunda, sobre o verdadeiro e glorioso Evangelho, que eu preferia ficar mudo nesta hora, antes de arriscar em não dar a glória devida a Deus, pelas minhas muitas limitações, ao expor esta palavra neste momento diante de vocês. Deus tenha misericórdia de mim naquele dia e que o seu Espírito Santo possa exaltar a sua palavra e revelar a glória de Cristo, como ela é manifesta nessa passagem, e que o faça além deste pobre, fraco instrumento humano. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. Eu sei que nós já estudámos do 1 ao 3, versículo 1 a 3, mas temos que ler outra vez do 1 a 10. Ainda que o nosso foco será do versículo 4 até ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pois somos feitura, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo, depois de uma explanação introdutória nesta carta, no capítulo 1, sobre a história do Evangelho. O Evangelho é sobre quem é Jesus Cristo e o que Jesus Cristo fez para reconciliar os homens pecadores com Deus para todo o sempre. E nesta carta, Paulo dá uma explanação introdutória da verdadeira história do Evangelho. Ele fala sobre o plano eterno de Deus que escolheu e predestinou um povo desde a eternidade para ele, a Igreja. Ele fala que a nossa salvação foi executada pelo Filho Jesus Cristo, com as verdades que acabámos de cantar recentemente no culto. Ele, morrendo em nosso lugar, derramando o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, carregando sobre ele, sendo despejada sobre ele a ira que estava destinada a cada um de nós. A ira de Deus, a ira justa, a indignação justa por causa dos nossos pecados. E ainda Paulo fala também de toda a Trindade envolvida, não fala apenas do Pai e do Filho na nossa salvação, mas a aplicação da nossa salvação por meio do Espírito Santo. Ele que nos cela como agora novas criaturas,
como novo povo de Deus. No capítulo 2, Paulo está agora a voltar atrás, mas dando mais detalhes sobre a grande obra de salvação que Deus fez em nosso favor. E como vimos na última vez que estivemos a estudar a carta aos Efésios, do versículo 1 ao versículo 3, ele fala da morte espiritual. Começa por falar da condição da morte espiritual. Antes de nós sermos salvos, qual era a nossa verdadeira condição? E deixem-me dizer a todos aqueles que estão presentes aqui, em especial às visitas que estão aqui presentes, qual é a tua condição diante de Deus? É a pergunta mais importante que tu tens para responder ao longo de toda a tua vida. Qual é a tua verdadeira condição diante de Deus? Só há duas respostas possíveis. Ou morto espiritualmente, ou vivo espiritualmente. Paulo começa a dizer àqueles irmãos, àquelas igrejas, porque esta era uma carta para ser circular entre as igrejas. Paulo relembra-lhes do poder do Evangelho, primeiro relembrando de quem eles eram antes. Mortos espiritualmente. Perdidos. Ele diz aqui do versículo 1 a 3... mortos devido aos delitos, transgressão da lei de Deus, devido aos pecados, à imoralidade, andando de acordo às crenças, valores deste mundo, seguindo o próprio Satanás, debaixo do domínio do próprio Satanás, filhos da desobediência. É interessante que ele não diz filhos desobedientes, diz filhos da desobediência. Porque creio eu que Paulo está, ao escrever Efésios, se não tem o livro de Gênesis à sua frente, ele está a lembrar-se de Gênesis, filhos da desobediência de Adão e Eva. E por isso agora todos nós somos filhos da desobediência. Paulo não diz aqui filhos desobedientes, mas da desobediência apontando a Adão e Eva. Seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne em pensamentos, em ações, filhos da ira. Filhos da ira. A justa indignação de Deus em relação à rebelião dos homens, desde o tempo dos nossos pais, Adão e Eva, filhos da ira. Mas chegamos aqui ao texto que vamos estar a expor esta manhã, do versículo 4 a 10, e aparece a transição mais gloriosa, sublime, especial, eloquente. Essa transição no versículo 4, morte espiritualmente, mas reparem como se dá uma transição que é um completo contraste com a condição interior. Diz aqui, versículo 4, mas Deus. Graças a Deus por esta conjunção aqui. Contrastando com tudo aquilo que Paulo anteriormente tinha falado. Pois apesar de estarmos mortos espiritualmente, corrompidos, seguirmos as crenças e valores deste mundo, sermos completamente indiferentes às coisas de Deus, filhos da desobediência e da ira, assim são todos os homens. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda a Deus. Nesta mesma condição, Deus veio em nosso favor. Deus buscou-nos. E diz aqui, Deus sendo rico em misericórdia. A nossa condição, as nossas misérias, o nosso pecado, a nossa rebelião não impediu a ação de Deus em nosso favor para a nossa salvação. Porque a causa da nossa salvação, Paulo vai dizer aqui, não somos nós a razão da nossa salvação, mas é a sua misericórdia. Esta palavra era muitas vezes usada de uma maneira usual nos assuntos
penais em tribunal para caracterizar a ação do juiz tendo compaixão, clemência na absolvição de um criminoso. Paulo está a usar essa mesma palavra misericórdia para Deus tendo compaixão e clemência para conosco, que éramos dignos de toda a condenação, dignos de morte, dignos de destruição, dignos do inferno. Mas em vez disso, recebemos o amor e a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus e o amor de Deus são a causa da nossa salvação. Não somos nós. Nunca fomos nós. Mas a causa da nossa salvação é porque Deus é rico em misericórdia. É porque Deus nos decidiu, como diz o texto na continuação, nos amou. O tempo verbal aqui é muito interessante, é muito usado no grego, que no nosso português não é usado. É o oristo. É uma ação no passado com implicações contínuas no presente. Ele nos amou e Ele nos continua a amar. Novamente, Paulo diz que a causa da nossa salvação não somos nós, ou o que fazemos, ou deixamos fazer, porque éramos mortos espiritualmente, e o morto não pode fazer nada. O morto não pode sentir, o morto não pode pensar, o morto não pode responder. Mas a causa primária foi a misericórdia, e agora Paulo destaca o amor de Deus. Foi a ação de Deus em amar-nos. E nós já vimos isso através de Paulo, que Ele nos amou desde a eternidade. Mesmo antes de nós estarmos no ventre das nossas mães, Deus decidiu amar-nos. Paulo falou sobre isso nos versículos anteriores, que Ele nos escolheu, que Ele nos predestinou. Esta verdade é gloriosa, sublime e profunda. Antes de nós termos nascido, antes de qualquer coisa que nós tenhamos feito, e apesar de nós termos nascido como filhos da desobediência, Deus, mesmo assim, continuou-nos a amar. Por isso veio ao nosso encontro. E esta é uma verdade maravilhosa para nós como cristãos. Que Ele nos amou e por isso nunca nos deixará de amar. Deus nos amou, Deus nos ama, Deus nos amará e nada nem ninguém nos pode separar do seu amor, porque Deus não muda. Eu quero que nós possamos pensar e refletir mais sobre essa verdade, que Deus é amor e que Ele nos ama. Porque a nossa maior necessidade, insensatez e a maior demonstração da incredulidade dos nossos corações é quando nós duvidamos que Deus nos ama. Especialmente duvidamos quando Deus nos ama quando estamos a sofrer. E eu não sei a condição de todos aqui, mas posso colocar aqui um leque de várias condições que nos fazem sofrer: a injustiça, a crítica, o cancro, a ansiedade, a depressão, o desemprego, as dificuldades económicas, os problemas com os filhos ou qualquer outra coisa. Uma verdade que tu tens que abraçar de todo o teu coração, com toda a confiança, é que Deus te ama e Ele te continua a amar. E Ele nunca te deixará de amar. Independentemente das circunstâncias na tua vida, Deus tem propósito para cada uma delas. Deus também é Senhor sobre os dias maus. E Ele tem propósitos para o nosso bem. Ele tem propósito para o bem dos seus filhos. Porque esta é a verdade nas Escrituras. Ele nos amou. E nos continua a amar. E nos vai amar por toda uma eternidade. Também quero que tu penses desta forma, porque eu não sei o teu coração, mas o meu coração é inclinado mais ao legalismo. A fazer coisas para obter o favor de Deus. Fazendo isto eu vou agradar mais a Deus. Deus vai ficar mais impressionado comigo. Não. Se leres mais a Bíblia esta semana, isso não te fará ser mais amado por Deus. Presta atenção àquilo que eu estou a dizer.
Se tu leres mais a Bíblia nesta próxima semana, isso não te fará ser mais amado por Deus. Se tu orares menos nesta próxima semana, isso não te fará ser menos amado por Deus. Isso é um descanso glorioso para as nossas almas, porque Ele nos amou perfeitamente em Jesus Cristo. E nada mudará, independentemente do que nós façamos ou deixamos de fazer. Ele nos ama perfeitamente. Completamente. Por isso não temos que buscar o favor de Deus. Deus já nos entregou todo o seu favor por meio do seu Filho. Sim, somos pecadores. Sim, falhamos muitas vezes, mas podemos continuar a confiar que Deus nos ama. Perfeitamente, completamente. E que nada vai alterar isso, porque Ele não muda. Sim, obviamente, podemos perder benefícios na vida cristã, não é? Maiores benefícios por lermos mais e estarmos em maior profundidade de comunhão com Deus e por meio da oração e tudo. Perder benefícios é uma coisa, mas perder o amor de Deus, o seu amor não muda. Os pais aqui presentes sabem muito bem isso que eu estou a falar. Porque nós mesmo sendo homens e mulheres maus, nós seguimos amando os nossos filhos. Quando eles obedecem e quando eles desobedecem, o nosso amor não muda por eles. Assim é o amor de Deus por nós. Ele não muda. Porque é um amor perfeito em Jesus Cristo. Nós não amamos os nossos filhos por aquilo que eles podem nos dar ou deixar de dar. Deus não te ama a ti por aquilo que tu podes fazer ou deixar de fazer. Podes dar ou deixar de dar. Ele já nos amou perfeitamente em Jesus Cristo. Isso não se vai alterar por toda uma eternidade. Por isso já não tens que tentar conquistar a salvação pelos teus próprios esforços, pelas tuas obras. Não. A salvação é graça e a causa da mesma é o amor de Deus. Ele escolheu-te amar. Ele escolheu-me amar a mim e nada disso mudará. Deus ama todas as criaturas. Deus é bom para todas as criaturas. É certo. A chuva cai sobre todos. O sol nasce sobre todos. Deus faz prosperar homens ímpios e rebeldes com riqueza, saúde. Deus ama todas as criaturas. Podemos afirmar isso porque é uma verdade bíblica. Mas Deus ama de uma maneira especial os seus filhos. Em Jesus Cristo. De uma maneira especial. Que difere de todos os demais. Ao nos escolher, ao nos ter predestinado, ao nos ter separado para Ele e para habitar com Ele por toda uma eternidade. Ele nos ama de uma maneira especial. Nunca duvidemos do amor de Deus. Reparem, versículo 5. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Novamente aqui, referindo-se à morte espiritual que ele já tinha destacado a mesma nos 3 primeiros versículos. Esta morte espiritual que é insensibilidade para com Deus, completa indiferença para com as coisas de Deus, é uma terrível condição em que o homem sem Deus se encontra. Ele está profundamente e completamente afetado pelo pecado. Ele está mesmo, diz Paulo, debaixo do domínio do pecado, escravo do próprio Satanás. A Bíblia é clara sobre isso. Não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda a Deus. Não há quem busque a Deus. Morte espiritual. E como mortos, que Paulo volta aqui a destacar, nós não podíamos fazer nada para alterar a nossa condição espiritual. Mas Deus fez tudo aquilo que não podíamos fazer por nós mesmos. Ele fez tudo. E reparem como Paulo demonstra isso. Não apenas vos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos amou e esse amor age. O amor não é só palavras. O amor é ação. E a ação amorosa de Deus foi por meio de Jesus Cristo, em que nele nos deu vida. Esse amor incompreensível de Deus por nós é comprovado por esse seu agir voluntário e disposto em nosso favor para nos dar vida espiritual. Estávamos mortos, Ele teve que nos ressuscitar, mortos espiritualmente falando,
Porque a morte não é apenas física. A morte também na Bíblia é uma morte espiritual, uma separação de Deus. E esta é uma grande verdade, nos deu vida juntamente com Cristo. O homem pode voltar a ter um novo coração, um coração sensível para as coisas de Deus, desejar a Deus, buscar a Deus, entender a Deus, receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, porque Deus lhes dá vida primeiramente, os faz nascer de novo. E esta vida só é possível unidos a Cristo, juntamente com Cristo e em Cristo. Por isso o cristianismo é uma religião exclusivista, porque nós afirmamos esta grande verdade que não existe salvação fora de Jesus Cristo. Não existe vários caminhos para chegar a Deus, só há um caminho, só há uma verdade e só há vida em Jesus Cristo. Ele próprio disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Nos deu vida juntamente com Cristo. Amados, Paulo está continuamente nesta carta. Nós temos visto, prestem atenção a este detalhe, com Cristo, em Cristo, a destacar a centralidade de Cristo na nossa salvação. Porque não existe salvação, não existe perdão de pecados, não existe regeneração, nova vida espiritual, novo coração, não existe santificação nas nossas vidas e não haverá glorificação final para nós sem a obra de Cristo em nosso favor. Sem aquilo que acabámos de celebrar, que Ele fez por nós na cruz. Não existe, sem Ele não existe nada disso. E é nele que agora nós somos uma nova criatura, como diz Paulo ali em 2 Coríntios 5,17. Somos em Cristo, juntamente com Cristo e unidos a Cristo, na justiça de Cristo, não na nossa justiça, mas porque Cristo atuou como nosso representante na cruz. Agora Deus nos vê com a justiça de Cristo. E por isso nós agora somos novas criaturas, porque também recebemos o Espírito de Cristo, estamos unidos a Cristo, novos desejos, afeições, sentimentos e vontade por Deus. Em Cristo, nós descansamos e confiamos perfeitamente a nossa salvação. Não em nós, somente em Cristo e na sua obra em nosso favor. Como nosso representante. Em Adão, todos os homens e mulheres passaram a ser pecadores, porque ele era o nosso representante. Em Cristo e unido a Cristo, todos os homens estão unidos a Ele. Todas as mulheres estão unidas a eles, se tornam justos também. E um novo Adão, um novo homem, uma nova criatura. Paulo novamente destaca aqui: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, versículo 5. Ele vai repetir esta verdade: pela graça sois salvos, novamente. Se ainda não ficou claro para ti, Paulo queria deixar bem claro para os leitores originais desta carta. Ele não queria deixar margem para dúvidas que a nossa regeneração, que a nossa salvação é unicamente pela graça. Pela graça de Deus. E o sentido mais básico da palavra graça, vocês sabem qual é? É um favor imerecido. Que nós não merecemos. A nossa salvação não é pelos nossos méritos. Não é por quem nós somos, mas é unicamente pela graça de Deus, por este favor imerecido que Ele decidiu soberanamente e voluntariamente conceder-nos. Nós não temos mérito nenhum na nossa salvação e nem somos melhores que ninguém. Não somos melhores do que o Putin. Aliás, nenhum homem é, biblicamente falando. E se não há mais Hitlers, e se não há mais Putins nesta vida, se deve unicamente a que Deus age soberanamente, restringindo a maldade neste mundo. Só por causa disso. Porque todo o homem e toda a mulher, inclusive nós que nascemos com a natureza pecaminosa, nascemos com o potencial de sermos piores que Hitler. Se isso não acontece, é porque a graça de Deus, os teólogos chamam isso a graça comum,
que é para todos os homens, cristãos e não cristãos. Restringe a maldade dos corações. Se não vocês poderiam imaginar o que é que seria este mundo. O caos que seria. Já é. Agora, se Deus não restringisse a maldade, o que seria? Se nós não somos como os demais, se não fazemos as mesmas obras de um ladrão ou de uma prostituta, é unicamente pela graça de Deus nas nossas vidas. Não é porque somos melhores do que ninguém. Por isso, nós devemos ter muito cuidado, não devemos ser tão rápidos a apontar o dedo a alguém. A apontar o dedo àqueles que estão lá fora. Nós devemos ser rápidos, sim, a olhar para quem nós éramos verdadeiramente. E aquilo que Deus fez em nosso favor. E dar graças a Deus pela sua graça nas nossas vidas. E se há algo de bom em nós, é Cristo em nós. Porque estamos unidos a Cristo e temos o Espírito de Cristo. E Ele age através de nós. E também se há algo bom, até no homem natural, no homem descrente, e vemos manifestações de coisas boas e de boas obras, saibam também que isso vem da graça comum de Deus. Sobre todos os homens. Nós não temos mérito nenhum. Não temos mérito nenhum na nossa salvação. O mérito é todo de Deus. Não porque somos mais inteligentes que os demais que estão lá fora. Não porque somos melhores que os demais que estão lá fora. Nós somos salvos pela graça, o favor imerecido de Deus. Que nos possamos, com esta verdade, ser mais humildes. Ser mais humildes. E também mais agradecidos por aquilo que Deus tem feito. Por nós, em nós, para nós. Versículo 6 não apenas nos diz que nos amou, nos deu vida, mas versículo 6 diz que juntamente com Ele, com Cristo, novamente, reparem, com Ele, com Cristo, em Cristo, nos ressuscitou. 1 Coríntios 15, 20, Paulo vai dizer que Cristo é a primícia daqueles que dormem. Dormir é um eufemismo para a morte do cristão. Porque, na verdade, o cristão não morre. Porque o cristão está bem vivo e estará vivo por toda uma eternidade por meio de Jesus Cristo. E, na verdade, Cristo foi o primeiro a ressuscitar e porque estamos unidos a Ele, nós também iremos ressuscitar um dia. Glória a Deus. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos volta a apresentar isto no verbo oristo como uma ação já consumada, com implicações no presente e para todo o sempre. Porquê é que Paulo coloca aqui esta verdade, nos ressuscitou, se ainda não fomos ressuscitados? Porque é tão seguro que assim será, que a nossa salvação é garantida e segura por meio da obra de Jesus Cristo, que Ele já fez em nosso favor na cruz do Calvário, que nenhum sangue que Ele derramou em nosso favor será desperdiçado. Nenhuma gota de sangue. Toda ela foi suficiente e eficaz para cumprir a nossa salvação. Por isso não podemos perder a salvação. E é tão seguro que iremos um dia ressuscitar, que é-nos apresentado aqui por Paulo como um facto já consumado. Nos ressuscitou. Porque, na verdade, Deus não vê passado, presente e futuro. Ele vive fora do tempo, fora do espaço. Que gloriosa verdade. Mas eu ainda fico mais assombrado com o que diz aqui. Reparem o versículo 6. Nos amou, nos deu vida, nos ressuscitou. E agora diz, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Peço perdão. A expressão lugares celestiais é uma referência à morada de Deus. Voltem só ao capítulo 1 e o que é que diz o versículo 20. O qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. E porque estamos unidos a Cristo, e porque Ele está sentado, porque Ele reina. Esta é a imagem. Ele está sentado porque Ele reina. Ele está no trono.
Nós em Cristo também fomos feitos novos reis e sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É tão seguro isto. Nós fomos feitos novos reis e sacerdotes. Iremos reinar com Ele, como diz Apocalipse, para todo o sempre. Obrigado, amigo. Temos aqui de forma certa e segura a certeza antecipada da nossa glória futura. A Bíblia diz que já nos fez sentar nos lugares celestiais e reinar juntamente com Cristo. Nessa nova criação que Apocalipse fala, os novos céus e nova terra, porque somos um novo povo, novos reis e sacerdotes. É uma antecipação da glória futura e apesar de aqui, agora, meu querido irmão e minha querida irmã, tu estás prostrado, tu estás a sofrer, tu estás com medo, Deus já te vê sentado nesses lugares celestiais com Ele para todo sempre. Esse é o teu fim. Esse é o nosso fim. Essa é a glória que nos espera e ela é segura. E Cristo não falhará em cumpri-la. Ele não perderá nenhum daqueles que o Pai lhes deu. A igreja é o seu povo, redimido pelo seu sangue. É o povo eterno de reis e sacerdotes para todo o sempre. Não importa qual é o teu presente, o que importa é como irá acabar. E como irá acabar está aqui, assentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. A esperança gloriosa do Evangelho. Tudo isto, porquê que Deus nos amou? Porquê que Deus nos deu vida? Porquê que Deus nos ressuscitou? Porquê que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Para quê? Versículo 7 responde. Diz assim a palavra de Deus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco e novamente em Cristo Jesus. Para que fomos salvos? O propósito principal da nossa salvação não foi a nossa salvação. Eu volto a repetir. O propósito principal da nossa salvação não foi a nossa salvação. Foi a glória de Deus para todo sempre. A glorificação de Deus por meio dele demonstrar, diz aqui, para mostrar, ou por outras palavras podíamos traduzir isto aqui, tornar visível. Nos séculos vindouros. Interessante que usa séculos, que podemos traduzir também nas eras. Está a falar de toda a eternidade vindoura. Para mostrar quem verdadeiramente Deus é e Ele ser glorificado para todo o sempre. Reparem, a suprema riqueza da sua graça em bondade para connosco. Como Paulo usa aqui, se multiplicam adjetivações referentes a quem é Deus e a ação de Deus em nosso favor. Já falou de amor, misericórdia, graça. Agora volta a falar da suprema riqueza da sua graça. Volta agora a falar de mais uma das características, a bondade de Deus para connosco. Em Cristo Jesus. Pela terceira vez, nestes poucos versículos que estamos a ler, nós vemos a centralidade de Cristo na nossa salvação. Por isso é que, como bons reformados protestantes, cristãos que creem no verdadeiro Evangelho, na verdadeira palavra de Deus, nós cremos em solos Christus. Somente Cristo. Só há salvação por meio de Cristo. Também nós cremos em sola gratia. Somente há salvação pela graça de Deus. Pelo favor imerecido de Deus. Porque é em Cristo e na sua graça. E é por isso também que nós entendemos o versículo 7, o propósito final e principal da nossa salvação é para darmos soli Deo glória. Somente a Deus glória. Somente a Deus glória. E Paulo vai reforçar isto mesmo no versículo 8 e 9. Já falou da causa
da nossa salvação, o amor, a sua misericórdia, a sua bondade. E aqui vai reforçar a causa da nossa salvação novamente, de uma maneira repetida. Porque pela graça sois salvos. Estou a ler o versículo 8. Este versículo que é memorizado por muitos cristãos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos. Terceira vez que ele faz menção à graça. Nestas poucas palavras. Terceira vez para dar um ênfase. Por 3 vezes numa mente hebraísta, os judeus, para enfatizar algo, repetem por 3 vezes. Em poucas palavras ele repete a graça, essa expressão graça. E esta é a terceira vez. E pela segunda vez reforça esta mesma expressão. Pela graça sois salvos. Versículo 8 e versículo 5. Para que não reste dúvidas que a nossa salvação é pela graça de Deus. E diz aqui, por meio da fé. Porque a fé é o que torna efetiva a nossa eleição. A fé é o que torna, o momento em que temos fé, a apropriação da obra expiatória de Cristo em nosso favor. E por isso é que nós também, como reformados protestantes, nós queremos sola fide. Somente a salvação pela fé. Mas olha o que diz o texto à continuação. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de vós? Tudo aquilo que ele disse anteriormente. A fé. Nem a salvação, nem a fé é uma obra nossa. A fé é um dom de Deus, uma dádiva de Deus. Crer em Jesus Cristo. Lembrem-se, nós estávamos mortos. O morto não pode responder. O morto não pode sentir. O morto não pode ver. A fé é um presente de Deus nos corações dos homens. Até a fé que nós, pelo nosso entendimento católico, eu fiz catequese e tudo. Não sabiam? É um segredo que eu vos dou. Fui batizado, catequese, só não passei para a comunhão. Não vou dizer o porquê. Não, é porque deixei de frequentar, tá bom? No entendimento católico, que tem influenciado muito o pensamento evangélico, muito ainda hoje, sobre a salvação, dando o entendimento errado do que é a salvação. Porque no entendimento católico encontramos a crença que o homem contribui para a sua salvação. Ou seja, na doutrina católica, a graça é algo de Deus. A fé é algo do homem. A fé é a parte do homem. Por isso o homem contribui para a salvação. Mas, amados, todo o pensamento de Paulo aqui, o ênfase que ele dá à graça, o facto de deixar aqui detalhadamente explícito que isto não vem de vós, é dom de Deus. Tudo isto não resta margem para dúvidas que para o homem ser salvo, para o homem ter fé salvífica, ele necessita receber a mesma como presente de Deus. E Paulo vai voltar a repetir no versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Mais um reforço para não pensarmos que temos alguma participação, trabalho a fazer, ou mérito, ou que contribuímos em algo para a nossa salvação. Senão nos podíamos gloriar. Fomos mais sensíveis que os outros, entendemos melhor que os outros, por isso é que tivemos fé. Não, mas Paulo diz, não de obras para que ninguém se glorie. Não temos razões nenhumas para a vanglória, porque não temos, efetivamente, nenhuma participação que seja determinante na nossa salvação. Não temos. O determinante é tudo aquilo que vem de Deus. E depois, claramente, nós respondemos, mas porque Deus fez essa obra por meio do seu Espírito nos nossos corações. Primeiro, nos regenerou. Eu sempre dou essa ilustração da conversa de Jesus Cristo com Nicodemos. Quando Nicodemos lhe pergunta o que é necessário para herdar o reino de Deus, é necessário nascer de novo, disse Jesus Cristo. Ele ficou, nascer de novo? A minha pergunta para vocês, para ilustrar esta verdade em todas as Escrituras, qual de vocês decidiu sobre o vosso nascimento? Qual de vocês contribuiu para o vosso nascimento?
Nenhum. É Deus quem faz nascer de novo. É Deus. Por isso é que a Bíblia fala de eleição, de predestinação. Por isso é que a Bíblia fala da fé como um dom de Deus. Por isso é que a glória é somente para Deus. Versículo 10, estamos terminando. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eis os resultados, as consequências da nossa salvação. Esta palavra somos feitura. Sabem qual é esta palavra feitura? No grego é poema. De onde vem a nossa palavra poema? Uma palavra muito usada no grego clássico naquele tempo, poema. Paulo usa intencionalmente para dizer que nós somos o poema dele. Somos uma obra-prima de Deus. Não apenas como criaturas, porque ele é o nosso Criador, mas aqui Paulo diz que se somos um poema é porque temos um autor. Se somos uma obra-prima é porque temos um artista por detrás. E isto em referência à nossa salvação, à transformação de vida, à nossa união com Cristo. É porque somos o seu poema. Não surgiu do nada. A nossa salvação teve e só tem um autor e consumador. E esse não és tu nem eu, é Jesus Cristo. Criados, diz o texto, em Cristo Jesus. É o que diz o versículo 10. Pois somos poema dele, criados em Cristo Jesus. 4 vezes, já não 3, 4 vezes Paulo diz aqui nesses poucos versículos, em Cristo. Porque sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há santificação. Sem Cristo não haverá ressurreição. Sem Cristo não iremos herdar a glória, glorificação. Criados em Cristo Jesus, uma obra-prima de Cristo Jesus. Eu olho para mim, olho para vocês, olho para esta igreja e é claro que eu ainda vejo uma obra inacabada. Uma obra imperfeita. Mas nós temos que ver além de nós mesmos. Nós temos que ver que Ele ainda está a escrever este poema. Ele ainda está a aperfeiçoar esta obra-prima. E como diz Paulo em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Reparem, nós não fomos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para boas obras. O texto diz isso. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Agora Deus nos fez um novo povo de reis e sacerdotes, novas criaturas, também com novos propósitos, novos deveres, novas motivações, novas afeições e novos serviços para fazermos. Hoje, na classe de Fundamentos da Fé, falámos sobre os novos serviços por meio da diversidade de dons que Deus nos deu, criados para boas obras. Novos serviços para o seu reino, todos nós, porque é Ele quem realiza no seu povo tanto o querer como o efetuar. E diz aqui que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, nessas boas obras. Não só Deus preparou desde a eternidade a nossa salvação, mas Deus também preparou desde a eternidade a nossa santificação, os nossos dons, os frutos, as vocações da nossa vida, tudo. Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus escolheu desde a eternidade e soberanamente também quais seriam os nossos talentos, dons, vocações, ministérios. Nem na nossa salvação nos podemos glorificar, mas também não nos podemos glorificar na nossa santificação. Porque tudo foi obra-prima de Jesus Cristo. Tudo nas nossas vidas, do princípio ao fim, é unicamente pela sua maravilhosa graça. Algumas
implicações finais para nós esta manhã, depois de tudo aquilo que ouvimos. Depois de ouvirmos este é o verdadeiro e glorioso Evangelho. Um Evangelho diferente ao que ouvimos neste mundo, muitas vezes. Um Evangelho diferente, muitas vezes, àquilo que ouvimos neste país. E um Evangelho, muitas vezes, diferente àquilo que ouvimos nesta cidade. Mas este é o verdadeiro Evangelho. Como é que aplicamos o mesmo às nossas vidas? A graça, a misericórdia, a bondade de Deus para connosco, que tudo foi Ele em nós e tudo é Ele em nós e através de nós. Se tu, por exemplo, se nós temos dificuldade para perdoar o que a nossa esposa nos disse, o que o nosso irmão em Cristo nos fez, é porque tu ainda não entendes o Evangelho. Tu ainda não provaste o Evangelho e não entendes o Evangelho. Não entendes o quão tu foste perdoado por Deus. Não entendes. Se não consegues estender a alguém esse mesmo perdão. Nós devemos ser marcados como cristãos que entendemos e recebemos o Evangelho. Sabem como é que isso se demonstra que nós entendemos e recebemos o Evangelho? Provamos do Evangelho também. E Ele nos transformou. Quando vivemos nos nossos relacionamentos, em casa, na família alargada, na igreja, em amor, em graça uns para com os outros, em misericórdia. Esses são os sinais que entendemos o Evangelho. O quanto fomos amados e perdoados por Deus. Também, diante de todas estas verdades preciosas que acabamos de ver do glorioso Evangelho, só nos resta estar cheios de gratidão e adoração. Alguma coisa estará terrivelmente errada em ti, na tua alma, no teu coração, se essa não é a tua reação agora de gratidão a Deus e de adoração a Ele. Também para nós, aplicando isso para nós como igreja, coletivamente e individualmente, nós fomos chamados a pregar fielmente este verdadeiro e glorioso Evangelho. Porque há muitos falsos evangelhos. Mas só o Evangelho bíblico, só o verdadeiro cristianismo é que afirma que a salvação é pela graça. Todas as demais religiões afirmam que é pelas obras. Ou colocam o mérito nas obras. Também dentro de muitas denominações evangélicas estão centradas no homem e não em Deus. O fim principal da nossa salvação, nós vimos que é a glória de Deus. E esse também é o fim principal da nossa vida, por meio de realizarmos boas obras. E as realizamos porque fomos transformados, temos novos propósitos. Agora, nós passamos a ser filhos da desobediência para filhos obedientes. Agora estamos dispostos, maridos, a dar a nossa vida pela nossa esposa, quando antes nem amávamos a nossa família. Agora deixamos o engano, a mentira, a falcatrua, a fraude, o roubo. E agora somos honestos. Mesmo que até percamos dinheiro. Nós somos honestos porque fomos transformados pelo Evangelho. Agora eu venho à reunião de oração para orar com os meus irmãos, mesmo que esteja cansado. Agora eu também escolho fazer boas obras, encorajar a igreja e servir a igreja, mesmo que isso implique trocar mais uma hora de sono. Agora eu até escolho servir o reino de Deus, mesmo que isso implique perder uma melhor oportunidade de carreira. Tudo isso porquê? Porque fomos transformados pelo Evangelho. Entendemos e fomos transformados pelo Evangelho. E para ti que estás aqui e estás convencido que estás morto espiritualmente, há boas notícias. Deus soberanamente te trouxe aqui, esta manhã. E se estás a ouvir a sua voz e convencido da tua necessidade de um grande Salvador, Jesus Cristo, entrega-te a Ele, clama a Ele para que te salve e crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E se o fazes coração,
sabe que já nasceste de novo. Ele te fez nascer de novo. O qual se irá comprovar por andares em novidade de vida, como nova criatura. Esse é o fruto da verdadeira transformação, da verdadeira salvação em Jesus Cristo. Eu desejo que a tua alma possa ser transformada esta manhã, se ainda não foi. Senhor, obrigado pela tua palavra, por Cristo, Senhor. Pelas verdades deste glorioso, verdadeiro Evangelho. Ó Senhor, que essas mesmas verdades tenham grandes aplicações e implicações nas nossas vidas, nos nossos corações, transformando-nos a viver para a tua glória e tendo esse fim como o principal alvo das nossas vidas, Pai. Peço também, Senhor, por se há aqui alguém que está morto espiritualmente, que tu lhes dês vida, Pai. Que tu abras os olhos do seu entendimento e possa ver a sua necessidade de Jesus Cristo. E possas, Senhor, conceder-lhe a fé para crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Pai. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.